Hoje eu vou contar para você um mito do INSS, vou falar como é que funciona. Dei entrada no processo judicial, o processo foi concedido. Eu posso pedir revisão desse processo administrativamente? Fala para mim o que você acha. Já de cara, dá o seu joinha aqui, curte, compartilha, fala com seus amigos que eu vou te dar a resposta até o final do vídeo, que vai ser bem curtinho. Pois bem, por muito tempo teve esse mito e administrativamente os próprios servidores não sabiam como proceder. E eu falo isso porque na época eu estava de fato lá do outro lado do balcão. E aí quando a pessoa vinha pedindo uma revisão, nós tínhamos aquele receio, né? Ué, mas esse processo foi concedido judicial, ou seja, quem deu foi o juiz, como é que eu vou rever uma coisa que o juiz deu? E já existe um entendimento hoje de como que funciona. Então eu vou te falar, sim, é possível sim você pedir revisão de um processo que foi concedido judicialmente na esfera administrativa. Porém, ele tem ressalvas. E eu estou trazendo esse tema hoje para vocês, inclusive, porque acabei de sair de uma sustentação oral, fui defender no tribunal um cliente nosso, cliente do meu escritório, que passou por uma situação parecida, uma situação dessa natureza, um processo com DER de 2016, é um processo antigo já, e teve um indeferimento de revisão no INSS porque o processo dele havia sido concedido na Justiça. Então, a primeira coisa que você precisa separar é qual foi a causa de pedir na Justiça. E eu vou dar um exemplo desse caso meu especificamente, que eu acho que vai ficar bem claro na sua mente, quando pode e quando não pode. Nesse caso especificamente, a Justiça havia concedido o processo de aposentadoria especial. Então, havia ali um reconhecimento de períodos de atividade especial, onde ele integrou o direito para um B46, para uma aposentadoria especial, tudo bem? Porém, quando o INSS foi implantar o benefício, foi atender o que o juízo já havia ali prolatado a nível de sentença e todos os prazos já devidamente corretos, ou seja, o processo já estava todinho para ser formatado, como de fato foi, o INSS não colocou corretamente os salários desse cliente. O INSS não considerou o tempo que ele tinha de benefício por incapacidade de um B91, um benefício por incapacidade acidentário, né? Ou seja, ao longo da vida laboral desse cliente, ele teve alguns anos ali onde ele sofreu um acidente e ficou afastado de um benefício por incapacidade acidentária. E quando ele retornou ao trabalho, naturalmente voltou à vida normal. Nesse período, o INSS, que deveria ter colocado as remunerações que ele recebeu a título de benefício por incapacidade no cálculo da aposentadoria, lançou salário mínimo. E aí, por que o INSS fez isso? Eu já vou até dizer por quê. Porque antigamente, na época que esse processo foi feito, né, essa DER dele é antiga, o sistema não trazia essas remunerações de benefício por incapacidade no CNIS. Então, quando o sistema de aposentadoria ia fazer a implantação, ele ficava sem salário nesse período. A alimentação deveria ser manual, deveria o servidor do INSS ter observado o que aconteceu naquele período para lançar de forma manual. Isso não foi feito. Quando não acontece essa alimentação correta, era jogado salário mínimo, então ele recebeu um monte de salário mínimo nesse período, e isso gerou uma diferença para o meu cliente de R$ 1.600 no valor da aposentadoria que ele teria direito. Conclusão: foi pedido uma revisão administrativa para que o INSS colocasse a renda adequada, lá conforme o artigo 29 da Lei de Benefício da Previdência Social. E o INSS, surpreendentemente, negou administrativamente, ainda negou, disse que o processo tinha sido concedido de forma judicial, que não podia fazer a revisão, o que não é verdade, deveria sim ter feito a revisão, porque é aí que está o pulo do gato. O pedido da revisão não tem nada a ver com o pedido que foi apreciado na Justiça. O que foi apreciado na Justiça já está lá, já está consolidado, aquele período especial dele que inclusive implantou o benefício. A revisão foi em função de uma operacionalização falha, que não atendeu aos critérios legais, tudo bem? Partindo dessa premissa, nós entramos na Justiça, o juízo de primeira instância percebeu claramente essa questão, condenou o INSS, inclusive deu uma tutela antecipada, porque é tão absurda a questão, para que fosse considerado aqueles períodos ali recebidos a título de BI, de benefício por incapacidade na aposentadoria dele. E o INSS não satisfeito, gente, ele entra com recurso para a segunda instância, ou seja, vai
sabe, tomar tempo do tribunal, tomar tempo nosso, do cliente, aquela morosidade processual, faz da justiça uma máquina sem fim de ilações que não fazem o menor sentido. Porque o INSS, nas suas razões recursais, olha que absurdo, ele declara lá que ele cita o artigo 29A, né, da Lei 8.213, que diz que o INSS ele tem que usar as informações constantes no CNIS para informação de salário. Gente, quem é o detentor desse benefício por incapacidade que foi concedido? O detentor dessas informações é o próprio INSS. Então ele me entra com um recuo dizendo que ele mesmo não fez o que devia ter feito. Sabe, é uma questão, é por isso que é importante a gente ler o processo na íntegra, entender os detalhes e até quando vir a nível de sustentação, traduzir e esmiuçar para os desembargadores, porque nós somos humanos, eles são humanos, e acabei de sair de uma turma que estava marcado para 1 hora. Eu fui chamada agora, acabei de sair. E ainda tem colega lá para ser ouvido, com processo de 800 páginas. Cada processo desse é um cidadão que precisa. Então, nosso trabalho é consolidar essa informação e trazer para a turma recursal qual é o X da questão naquele processo especificamente e o porquê, né? O que a gente está defendendo. Então, felizmente, saímos vitoriosos e quis trazer para vocês essa confusão que ainda assusta muito o servidor, bagunça muito a cabeça das pessoas e, na verdade, não tem nenhum mistério. Quando você pede a revisão, você está revendo um ato. Então, é importante, sempre falo isso, inclusive tem episódio meu lá no podcast do Spotify, tem vídeo meu aqui no YouTube mesmo, no Instagram também, falando que a revisão é você explicar o que você quer que rever. Você quer que veja de novo, né? Revisão. Rever, ver novamente. Vai ver novamente o quê? Ali a gente foi muito claro, eu quero que veja novamente as remunerações que integraram o PBC, o período base de cálculo daquela aposentadoria especificamente, coisa que não foi sequer questionada na justiça, até porque o direito não tinha sido nem implantado. E seria muito absurdo, né? Infelizmente, a gente percebe que a máquina pública ainda está longe de conseguir ter um prazo exíguo, um prazo mais célere, por questões como essa, que vão na justiça sem ter a mínima necessidade. Eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, tudo bem? Me segue em todas as redes sociais, dra.alinebrandão, e manda suas dúvidas, que vai ser um grande prazer esclarecer. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.